Lili, tenta te explicar aqui esse, depois eu te falo o que você tem que procurar para você fazer. Olha, primeiro você vai analisar essa função aqui. Só de você olhar para ela, você vai ver que você tem que mexer com cosseno. Você vai ter que fazer esse cosseno sumir daqui, porque senão você não vai conseguir resolver. Então, ó, você tem aqui um cosseno ao quadrado, e você tem um cosseno sozinho, e você tem um número que não tem cosseno. Então, na sua cabeça, você já vai puxar o quê? Que é uma equação de segundo grau. Se é uma equação de segundo grau, eu tenho que tentar substituir, tirar esse cosseno aqui e colocar uma letra só, para ficar mais fácil para eu fazer uma equação de segundo grau. Então, o que eu vou fazer? Aonde for cosseno de x, eu vou substituir por y. Você poderia escolher qualquer letra. A gente usualmente escolhe o y. Então, eu substituí, ó, 2. Aí não era cosseno ao quadrado de x? Ou melhor, cosseno de x ao quadrado? Então, o que eu faço? Eu coloco o y ao quadrado. Aí depois, menos 7. Aí no lugar do cosseno de x, eu vou e coloco o y. Mais 3 igual a 0. Tá vendo que eu fiz uma equação de segundo grau aqui? Olha, então sempre quando tiver exercícios assim, ó, que for a mesma coisa, cosseno, cosseno, você de cara vai saber, e tiver um ao quadrado e um sem, que você vai ter que fazer, transformar em equação de segundo grau. Aí você vai fazer a fórmula de Bhaskara, que você já sabe como faz, e vai achar o y igual a 3 ou 1,5. Aí agora, depois que você resolveu isso, você tem que vir aqui substituir, ó, para a gente resolver o cosseno, que é, afinal de contas, o que está agarrado aqui. Então, eu fiz uma seta, ó. Nós vamos substituir. O que nós vamos substituir? No lugar do y, a gente vai colocar o valor que a gente achou. Então, aqui a gente não falou que o cosseno de x era igual a y? Então, eu vou fazer que o cosseno de x vai ser igual a 3, que é a primeira hipótese, para a gente ver se vai dar certo. Só que, se a gente analisar esse círculo trigonométrico, o círculo trigonométrico é o seguinte, tem dois eixos. Esse é o eixo do cosseno e esse aqui é o eixo do seno, certo? Nesse caso, como a gente está trabalhando com cosseno, você vai analisar só o eixo dos cossenos. Então, eu vou até fazer uma cobrinha aqui, ó. O eixo do cosseno, ele varia de 1 a menos 1. Não existe cosseno para fora do círculo. Então, o valor maior do cosseno vai ser 1 e o valor menor vai ser menos 1. Ele vai variar aqui no meio. Ó. Então, aqui falou que o cosseno de x vai ser 3, mas não existe nenhum cosseno de ângulo nenhum que vai ser maior do que 1 ou menor do que menos 1. Então, o 3 não entra, né? Porque não existe cosseno aqui no 3, ó, ele está fora do círculo, entendeu? Então, como não existe, eu coloquei aqui, ó, analisando o esquema, o cosseno varia de menos 1 a 1. Logo, o 3 não pode ser solução. Pronto, então eu descarto, o 3 não é solução. Só que eu tenho que analisar o outro lado. Cosseno de x igual a meio. Aí o meio tá aqui dentro, né? Meio é menor do que 1. Só que aí eu tenho que lembrar lá da minha tabela trigonométrica. Na tabela trigonométrica, eu até montei aqui, ó. Ela tem assim, 30, 45, 60. Aí tem seno, cosseno da gente. Vou até fazer aqui um esqueminha que eu ensino para os meus alunos, ó, para facilitar. A tabela é assim, 30, porque isso aqui você tem que saber de cabeça. 45, 60, sempre assim. Aí aqui você vai colocar, peraí, deixa eu mudar, vou colocar aqui. Aí aqui você vai colocar seno, cosseno, tangente, sempre assim. Aí eu começo, ó, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Divide tudo por 2 e coloca a raiz em cima. Eu não ponho raiz no 1 porque raiz de 1 é 1. O cosseno eu faço 3, 2, 1, né? Divido tudo por 2 e coloco raiz em cima. E na tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Só aqui que é diferente. Então, se você analisar a tabela trigonométrica, o cosseno, qual ângulo que o cosseno vale 1 sobre 2? É o de 60 graus, não é? Então, olha o que eu fiz, ó. O cosseno de 60 graus vai ser 1 sobre 2. Ok, então, existe resposta. Porém, quando você está fazendo uma prova,
as respostas nunca vão vir em graus, que seria bem mais fácil pra gente. Vai vir sempre em radiano. Então, eu vou ter que transformar 60 graus, eu vou ter que colocar em radianos. Então, como que você vai transformar graus em radianos? Você vai fazer o seguinte. O π, o radiano é sempre escrito com π, né? Você vai lembrar o seguinte, que o π equivale a 180 graus. Sempre isso aqui. Então, 180 para dar 60, eu tenho que dividir por quanto? Eu tenho que fazer 180 dividido por 3, não é? Para dar 60. Então, por isso que o cosseno é π sobre 3. Entendeu? Então, essa resposta aqui, ó, tá ok. Nós achamos a resposta. O valor do x, olha ali, não é cosseno de x igual a 1 meio? Então, qual foi o x, ó? π sobre 3. Beleza. Agora, só que o exercício falou o seguinte, que o x, ele ia pertencer do 0 até o 2π. Ou seja, 2π não é 2 vezes o 180? Então, 360. Então, o que eu concluo? Que o x vai poder ser o círculo todo do 0, né, que começa aqui do 0, até o 360, ou seja, uma volta completa. Então, se ele pode ser tudo, o que você tem que considerar? Ó, o 60 está aqui, no círculo trigonométrico. O cosseno vai ser o reflexo aqui, ó, o reflexo do 60 no eixo do cosseno. Entendeu? Então, o 60, ele tá aqui, ó, ele encosta aqui, no meio, 1 meio, né? Só que, se você analisar também aqui, esse número que tá aqui embaixo, ele também vai refletir no mesmo lugar, não vai? Você concorda que tanto em cima quanto embaixo vai refletir no mesmo valor de x? Que no caso aqui seria 1 meio. Então, o que você vai raciocinar? Uma volta completa não é 360 graus? Então, se você fizer 360 e voltar 60, então 360 voltar 60, a gente pararia onde? No 300, não é? Então, eu sei que o cosseno de 300 também vai ser 1 meio, também vai ser a mesma resposta. Por quê? Porque reflete no mesmo lugar, olha, por isso. Então, só que a resposta, como eu te disse, não pode ser em graus, tem que ser em radianos. Então, o que você vai fazer? 300. O que a gente fez aqui? A gente não fez 360 menos o 60, porque voltou? Então você vai fazer a mesma coisa. 360 em radiano não é 2 vezes o 180? Então, ó, 360 vai ser 2π. Menos, ele voltou 60. O 60 a gente não acabou de achar que é π sobre 3? Então, eu vou colocar menos π sobre 3. Tira o mínimo múltiplo e resolve. Você vai achar 5π sobre 3. Então, o cosseno de 5π sobre 3 vai ser 1 sobre 2. Você achou um outro valor de x que também está ok, que também satisfaz. Então, a resposta vai ser π sobre 3 e 5π sobre 3.